Estenda as mãos para cá. Pai, o teu filho já está na tua presença. Tenho certeza que o Senhor vai usar ele de uma forma sobrenatural. Usa ele para falar conosco em nome de Jesus. Amém. Obrigado, fica à vontade. Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Amém. Que alegria estar aqui nessa noite pela primeira vez na casa do avivamento. Externar a minha alegria, minha gratidão a Deus pelo convite que me foi otorgado pelo pastor Paulo. Obrigado pela estima, pelo carinho, juntamente com a pastora Daiane. Bem, meus irmãos, eu sou pastor na Igreja Assembleia de Deus Nações para Cristo, na cidade de Vitória, Cariacica, especificamente em Cariacica. Já ao longo dessa caminhada, 22 anos pregando o Evangelho. E como pastor, já há 13 anos de pastorado, sou vice-presidente de uma igreja. Eu tenho um aparelho no coração chamado marca-passo, né? Pacemaker. Para você ter ideia, quando eu estou parado como eu estava aqui, meu batimento cardíaco é 34 por minuto. E quando eu estou pregando, ele vai a 230 por minuto. Eu sou estudado pelo Medical Boston Center, o Hospital de Boston, e pela medicina da França. O médico falou que toda vez que eu prego é como se eu morresse e ressuscitasse. Eu disse para ele que de morte nós entendemos, mas de ressurreição é só Jesus que entende. Você pode aplaudir ao Senhor? Glória a Deus. Deus me aposentou com 22 anos, né? Sem inveja, tá tranquilo, tá? E mês que vem agora eu faço 40 anos. Sou casado com a química, irmã Auriene, já há 14 anos. E eu estou aqui para ser profeta nessa noite para a sua vida. Amém? Seja bem-vindo à conferência Dallas em Chamas. E vamos partir para cima, porque eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Êxodo capítulo 3, por favor. Êxodo capítulo 3. Daniel Andrade, evangelista, prazerzão revê-lo. Eu me sinto honrado em dividir o altar com o Senhor, tá? Você é uma bênção, cara. Vou contar para os meus filhos que um dia o pai deles teve o prazer de dividir o altar com o Senhor, tá bom? Glória a Deus. É bom você pregar com quem exala o bom cheiro de Cristo, meus irmãos. Amém? Êxodo capítulo 3. Obrigado, tecladista. Isso é muito bonito, amém? Parece um modelo. Estou vendo ele para lá e para cá. Eu falei, Jesus, esse homem está na profissão errada, Jesus. Deus abençoe. Pastor Márcio, cadê ele? É outro modelo de Jesus. Eu saí assim para vir para cá, quando penso que não, na sala do pastor, eu falei, Jesus, quem é esse anjo aí, Senhor? Deus abençoe, pastor. Deus abençoe. Foi muito bom ouvir o seu testemunho também dentro do carro. Obrigado por compartilhar isso comigo. Amém? Muito bem. Só para a gente descontrair, tá bom, meus irmãos? Êxodo capítulo 3, quem encontrou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto e chegou ao monte de Deus, a Horebe. E apareceu o anjo do Senhor em uma chama de fogo, em uma chama de... Me ajuda aí, em uma chama de... Ok, guarda isso, em uma chama de fogo. Que no meio de uma sarça, no meio de uma... Guarda esta palavra. E olhou e eis que a sarça ardia no fogo. O que ardia no fogo? Toda a igreja. O que ardia no fogo? E a sarça não se consumia. O que não se consumia? E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão. Porque a sarça não se queima. O que não se queima? E vendo o Senhor que se virara para ver, bradou Deus no meio da sarça. Deus bradou no meio da... Ótimo. E disse, Moisés, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra. Diga para quem está do seu lado assim, nós somos improváveis, mas escolhidos. Aleluia. Querida igreja do Cordeiro, donzela de Cristo, o texto que nós acabamos de ler, trabalhando com o que nós estamos vivenciando, Dallas em Chamas, perceba que é um texto muito pregado na atualidade. No entanto, há grandes lições para nós tirarmos aqui nesta noite. Esse homem chamado Moisés
que quando ele foi gerado pela sua mãe, ele foi gerado debaixo de um decreto de morte. Entendendo que havia um decreto de morte, a sua mãe vai preparar um cesto, vai betumar o cesto por dentro e por fora, e ela vai querer dar um escape para o seu filho. Entendendo que na sua concepção ela acha que é ela que está dando livramento para o filho, mas na verdade é Deus que está preparando o menino para um grande propósito. É que em contrapartida, enquanto alguns acham que estão ajudando a Deus, Deus está dizendo, na verdade você está cooperando com o meu propósito. Quem é espiritual está entendendo. E o texto vai dizer que quando ela betuma o cesto, coloca o menino dentro do cesto, ela vai até a beira do rio, coloca o menino, e também por propósito divino, lá do outro lado do rio, tem uma moça se banhando com algumas donzelas. E quem é a moça? É a filha de Faraó. Justamente Faraó que havia decretado a morte das crianças. Quando pensa que não, essa filha de Faraó avista o menino, ela abraça o menino e diz, a partir de hoje é eu que vou criar esse menino. Perceba que em fração de minutos, ao mesmo tempo que Joquebede coloca o menino dentro do rio como escravo, ele já sai do outro lado como príncipe, porque a princesa abraça ele. Não, para quem não entendeu, eu vou traduzir. Tem gente inteligente que está recebendo. É que Joquebede coloca o menino como escravo no rio, dentro de alguns minutos ele sai do rio como príncipe. É possível nessa conferência você ter entrado de um jeito e vai sair totalmente diferente. Entrou como escravo e vai sair como liberto. Quem está comigo está levantando a mão. Entrou debaixo de maldição e vai sair debaixo da bênção. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Essa conferência vai mudar a sua história. Não, eu vou melhorar. Eu estou dizendo que eu vou voltar para o Brasil, mas a profecia vai ficar agarrada aqui. Pastor Paulo, eu estou profetizando que esta conferência vai causar um reviravolta na vida de muita gente. Quem está comigo aí? Estou sentindo Deus aqui. Então vamos lá. E ele fica dentro do palácio por 40 anos. Quantos anos? Ok, vai gravando isso. Dentro do palácio, ele aprende toda a ciência da época. Aliás, ele se torna poliglota. Se você dissesse para ele hoje a língua universal é inglês, não é isso? Se você dissesse para ele a paz do Senhor, the peace of the Lord, ele diria amen, the peace of the Lord. Se você dissesse para ele italiano, la parola de Dio è fedele, diria la parola de Dio è fedele. Se você dissesse para ele a paz do Senhor em coreano, Pionaru Pemida, diria Pionaru Pemida. Ele dominava os idiomas da época. Pastor, o que você está dizendo? É que 40 anos ele é príncipe. Só que agora no capítulo 3 que você leu comigo, eu quero que você me acompanhe, por favor. É que no capítulo 3 ele já não tem mais 40 anos, ele agora está com 80 anos e tem 40 anos que ele está cuidando de um rebanho que nem dele é. O rebanho é do seu sogro chamado Jetro. Então, pelo que nós vimos, não tira os olhos de mim, parece que ele sai da prateleira de cima e ele retrocede. Só que quem está do lado de fora vai dizer, Moisés não é mais o príncipe, ele agora nem emprego ele tem direito, porque ele está apacentando o rebanho que nem dele é. É porque nós vivemos uma geração, pastor Daniel, pastor Paulo, pastor Daiane, nós vivemos uma geração que a gente quer mostrar o que nós temos. É a geração da excessividade. Todos querem mostrar a casa que tem, o carro que tem, o celular que tem. E na verdade com Deus funciona assim. As coisas simples jamais perderão seu valor. Tem gente recebendo. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus não quer saber o carro que a gente tem, a casa que a gente tem. E o pau vai quebrar aqui agora. Porque com Deus é assim, as coisas simples jamais perderão seu valor. Aleluia. Então, parece que ele retrocedeu, só que o texto vai dizer que ele está cuidando de um rebanho. Ou seja, Deus está preparando Moisés para coisa grande. É João 13,7 que aqui está. Talvez eu estou falando para você que aonde você está trabalhando você não entende agora, mas Deus está dizendo, você não entende agora, mas no futuro você vai dar glórias ao meu nome. Aleluia. Estou sentindo Deus aqui. O que eu estou fazendo na América? O que eu estou fazendo nesse trabalho? Ei, é propósito de Deus. Jesus, hoje eu vou correr nessa igreja aqui, meu irmão. Vou dar lugar, hein?
Isso aqui que é interessante é que 40 anos fazendo a mesma coisa, ele não perde a motivação. Eu não sei aqui na América, mas lá no Brasil tem gente que fica 2 anos na igreja, chega pra gente como pastor e fala assim: pastor, Deus mandou sair da igreja, ir para outra igreja. Que Deus é esse? Tem pessoas que estão espiritualizando até mesmo as suas concepções. Ele acha que ele tem que fazer, ele coloca até Deus no negócio. Deus está dizendo assim: fica onde eu te coloquei. Aleluia. Se não der glória, eu sei como é que é. Eu estou dizendo fica onde Deus te colocou. Não perca a motivação, porque o mesmo Deus que operou ontem opera hoje e vai operar amanhã. Deus não anda para trás, Deus só anda para frente, porque Deus é Deus de progresso. Quem está comigo está glorificando. Ei, Deus vai fazer hoje mais do que fez ontem, e fará amanhã mais do que fez hoje. Aplaude e glorifica o nome do Senhor. Se os meninos quiserem me acompanhar aqui, pode ficar aqui no som para mim. Eu gosto disso aqui. Fica aqui para mim. Você pegou o que eu disse? Então diga para quem está do seu lado: não perca a motivação. Não, fala forte. Fala com ele: não perca a motivação. Sabe o que é interessante aqui, pastor Márcio? Olha só, César. É que o texto vai dizer que ele fica 40 anos cuidando do rebanho. Quantos anos? E quando ele está cuidando do rebanho, olha o que o texto diz. Deixa eu pegar aqui. Que nesses 40 anos, ele vai passar perto de uma sarça. Só que naquele dia a sarça está diferente. Tem um fogo cobrindo a sarça. Enquanto ele está cumprindo o seu dever, Deus vai fazer isso aqui, ó. Deus vai descer numa sarça e vai fazer da sarça o seu trono de glória. Para quem não entendeu, eu vou traduzir. Deus está fazendo da sarça o seu trono de glória e está dizendo: através da sarça eu vou mudar a história de Moisés. Quem está comigo está entendendo. Eu estou numa conferência de Dallas, não é isso? Eu estou pregando, não é para Moisés, é para a sarça que vai mudar a história de muita gente nesta cidade. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Então bata no peito e diga: eu sou uma sarça. Estou sentindo Deus aqui. Olha o que interessante. É que enquanto ele está cumprindo o seu dever, Deus aparece. Enquanto ele está cumprindo o seu dever, Deus... Então olha para mim. Não espera ser consagrado para que você possa começar a fazer na obra, mas faça o que você sabe fazer para que na hora certa alguém reconheça aquilo que Deus está fazendo na sua vida. Eu sou pastor de igreja. Sabe o que acontece, pastor Paulo? Tem gente que começa a trabalhar na obra depois de setembro, que ele sabe que na virada do ano vai ter consagração. Fala, Deus. Não tranca a cara, dá glória rindo. Deus está aqui. Se você sabe. Alguém me perguntou assim: pastor, como que eu vou saber qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? Simples. É só você fazer o que você sabe fazer. Estou andando muito, né, câmera? Vou colocar aqui, vou ficar aqui. Pronto, grudei. Bato na perna aqui. Pronto. Pastor, o que o senhor está dizendo? Qual é o propósito que Deus tem para a minha vida? É você fazer o que você sabe fazer. Simples. Não precisa inventar moda. Eu estou pregando para a gente aqui que hoje você está sentado nessa cadeira, mas você sabia que você tem alguns talentos e dons aí que você precisa colocar para fora? E nessa conferência aqui o que não vai faltar é Deus usando alguém. Eu não estou para brincar não, eu vim para ser profeta, pastor. Eu estou vendo um movimento dentro da igreja Casa do Avivamento. É Deus tirando daqui, colocando lá, tirando de lá, colocando aqui, tirando daqui, colocando lá. Vai haver um movimento dentro deste ministério. Quem está comigo está glorificando. Deus está despertando dom em muita gente. Então vamos lá, olha só, Dani. Primeira coisa que eu vejo aqui, anota aí na sua mentalidade humanística. Primeira coisa, já que eu falei que você é uma sarça, perceba que Deus não criou Moisés para a sarça, mas Deus criou a sarça para Moisés. Parece que eu vejo Deus fazendo isso aqui, ó.
Deixa eu plantar essa sarça aqui, porque Moisés vai passar aqui. Quando já tiver 40 anos, que ele passar pela faculdade que eu vou dar para ele, aí eu vou entrar na sarça e vou falar com ele. Mas eu vou usar a sarça. Eu falei que você é uma sarça, não é? Estou lhe provando que essa sarça não é um erro de Deus. Eu vou falar bem devagar. Essa sarça não foi gerada por acaso. Ela foi gerada para um propósito. Quem está comigo está glorificando. Se eu disse que você é uma sarça e estou dizendo que aqui não é um erro de Deus, o que eu estou dizendo com isso? Você não é fruto de uma gestação indesejada. Você é fruto de um propósito divino. Quando tua mãe e teu pai se coabitaram, não foram eles que planejaram, vamos ter fulana? Não, foi Deus que disse, vou gerar fulano. E quando teu pai e tua mãe se coabitaram, teve uma guerra, uma corrida maior do que a corrida de São Silvestre. Você correu com milhões e milhões de sementes, e lá estava você. E milhões vindo atrás de você. E você passando pela trompa de Falópio, foi colado na parede uterina da tua mãe. E dentro do óvulo você começou a frutificar. E lá estava Deus dizendo, esse aí não vai ser um cachaceiro, essa aí não vai ser uma dançarina de forró, essa aí vai ser minha serva, profeta, obreiro, pastor. Quem está comigo está entendendo? Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Você não é um erro de Deus. Deus não errou em gerar você. Quer mais? A família que você mora, que você tem, é propósito de Deus. Os filhos que você tem é propósito de Deus. A rua que você mora é propósito de Deus. A casa que você mora é propósito de Deus. Pastor Paulo, eu estou profetizando aqui, pastora Daiane, que essa igreja por enquanto está aqui. O propósito é agora, mas o que Deus tem é coisa grande que vem por aí. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê? Pegou aí? Estou sentindo Deus aqui. Segundo, perceba que a sarça foi, está tudo no texto, pode olhar no texto. A sarça foi gerada no deserto. Pastor Rafael, mas se eu sou uma sarça, o que é que tem a ver a sarça gerada no deserto? Simples. Isso fala de lugar difícil, lugar de sofrimento, de choro, tendo que comer pouco no almoço para ver se sobra na janta. Quer mais? Para quem veio de um lugar difícil lá do Brasil, você lembra que quando você não tinha pó de café, você pegava capim cidreira para fazer chá. Fala Deus. Você não tinha dinheiro para comprar misto quente com pão, presunto e queijo. Na verdade, você pegava o pão, jogava na frigideira, um pouquinho de óleo e amassava com a própria lata de óleo e era o seu misto quente. Mas aí você veio, nasceu, cresceu, desenvolveu e hoje está aqui dando glória a Deus com aleluia. Quem está entendendo está glorificando. Tem gente que está aqui hoje, mas mesmo aos trancos e barrancos você sobreviveu. Tem gente que está aqui hoje, mas só Deus sabe por onde você passou. Eu fui abandonado pela mãe com 3 meses recém-nascido. A minha mãe ia me dar para um deputado chamado Rogério Santório. A minha tia me tomou dos braços da minha mãe, me levou para a casa da minha avó, Dona Celina. Fui morar com a minha avó até os 6 anos de idade. Dos 6 anos até 14 anos foi o maior inferno da minha vida. A minha madrasta me maltratava demais. O meu pai também era muito acabada de vassoura, era muito tapa na cara. Teve um momento na minha vida que a minha madrasta chegou a colocar veneno de rato na minha comida para tentar me matar.
Um dia entrou 4 jovens no apartamento do meu pai e olhou para mim e disse assim: você pode não entender no tempo presente, mas você vai ser pregador do evangelho. Oi, irmãos, e quando Deus fala, Ele vela. Um dia o demônio pegou o corpo da minha madrasta, uma mulher bem baixa. Meu pai é um homem de quase 2 metros de altura, um negro de 2 metros de altura. O demônio pegou o corpo da minha madrasta, jogou meu pai longe e disse assim: olha, e você, eu vou te matar, porque você vai tirar muitas almas do meu reinado. Com 14 anos eu fugi de casa. 4 horas da manhã eu fugi de casa por causa de maus trato. Meu pai mandou 2 viaturas no meu bairro, em Cariacica, em Porto de Santana, me caçar como se fosse um marginal, como se fosse um bandido. Quando chegou de noite eu sentei, fui para uma igreja, porque eu sempre fui fascinado por quem usava terno e gravata. Quando eu vi alguém de terno e gravata, eu dizia: um dia eu vou usar aquela roupa ali. Eu digo, quem me ganhou para Jesus foi terno e gravata. Quando foi 7h30 da noite, eu entrei numa igreja, sentei do lado esquerdo, como estão os irmãos assim. Chamei um obreiro na porta, hoje ele dorme no Senhor, Milton Rocha. Eu falei assim: irmão, como que eu faço para ser essa igreja? Ele falou assim: tá vendo aquele homem que vai pregar agora? Eu falei: espera ele terminar de pregar, você levanta a mão e aceita Jesus. Eu falei: mas eu quero aceitar agora. Aí ele: depois. Eu falei: mas eu quero aceitar agora. Aí ele: depois. Eu falei: eu quero aceitar agora. Aí ele saiu de lá, foi no ouvido do pregador e falou assim: olha, tem um rapaz aqui que quer aceitar Jesus agora, antes da sua pregação. Aí o pregador: fala com ele que é depois da mensagem. Eu falei isso com ele, mas ele falou que quer agora. Aí o pregador: cadê o rapaz que quer aceitar Jesus? Eu levantei, quando eu vim andando, Deus tomou a boca do pregador e disse: acima de dizer o Senhor, toda maldição que lançaram na sua vida está se convertendo em bênção hoje, e tu serás um pregador do evangelho. Você pode aplaudir o nome do Senhor? A minha madrasta, pastor, falou que eu ia virar marginal, bandido. Eu não virei bandido, eu virei pregador do evangelho, da cruz do Calvário. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Quem pode adorar aí? Com 18 anos eu comecei a pregar o evangelho. Com 18 anos eu comecei a pregar o evangelho. Sou o primeiro crente da família. E ainda hoje o primeiro e único pastor da família. Não virei bandido. Sou pastor. Casado, agora eu tenho uma família. Pastor, o que o senhor está dizendo? É que a sarça está no deserto. E sabe o que é o interessante dessa sarça? É que ela não gera fruto, ela gera espinho. Ela gera o quê? É aqui que está o segredo. Estou contando a nossa história. É que dentro de uma literalidade bíblica, dentro de uma aplicação bíblica, de uma tipologia, é que espinho aqui fala de pecado, maldição. Pastor, se eu sou uma sarça, o que tem a ver esse espinho comigo? É que mesmo que você tenha inclinações carnais, mundanas e pecaminosas, Deus me trouxe do Brasil para te dizer: eu não abro mão de você. Eu não abro mão de você. Mesmo que o diabo lhe acuse por algo do passado, eu tenho uma aliança de sangue contigo. E eu não vou te perder para o diabo. Quem crê está glorificando, quem crê está glorificando, quem crê, quem crê, quem crê. Quem pode adorar aí? Quer mais? Se o diabo anda ali acusando por alguma coisa, pega um bilhete e escreve assim para ele: vai lá na cruz do Calvário. Eu não tenho mais aliança com o diabo, eu tenho aliança com Cristo vivo. É sua glória. Deixa eu te fazer uma pergunta. Escuta.
Você já parou para se perguntar por que o diabo acusa o teu passado, mas não fala nada do teu futuro? Tá gostoso isso aqui. Por que o diabo fala do teu passado e não fala nada do teu futuro? Porque ele sabe que o nosso passado nos condena. Se mostrar o passado de todos nós, todos, não vai salvar ninguém. Só vai dar a gente assim: você fez aquilo? Baixa a bola, olha você lá também. Ninguém tem moral para falar nada de ninguém. Não tranca a cara, dando glória, rindo. E por que ele fala do nosso passado? Porque o passado dele era bonito e o nosso, condenável. Por que ele não fala do futuro? Porque o dele é no lago de fogo. O nosso... Quem é inteligente está entendendo o que eu estou falando. É assentado à mesa do rei. E ele dizendo: vindes bendito de meu pai, possuir por herança o reino que está preparado desde a fundação do mundo. Celebra aplaudindo, celebra glorificando, celebra. Tem outro detalhe aqui. A sarça está no deserto. Tem uma outra coisa que você vai olhar aí nos 5 versículos que nós lemos. Procura se tem uma outra árvore aí. Não tem. Só tem a sarça. Por quê, pastor? Porque muitas outras árvores nasceram, cresceram, desenvolveram, mas morreram. Mas a sarça do propósito está viva. Está viva. Não entendeu não? Olha essa pandemia, quanta gente desceu à sepultura. Quer que eu melhore? Veja quantas pessoas que você conheceu e que hoje não está mais em nosso meio. É isso que deixa o diabo doido. Eu preparo o laço, ele pula o laço. Prepara a armadilha, Deus vem e pisa na armadilha. Eu vim para te dizer que 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Quem está comigo está glorificando. Nenhuma arma preparada contra ti prosperará. O diabo perdeu mais uma hoje. Quem crê? Eu estou profetizando nessa noite. Quem pode adorar? Quem pode adorar? Pastor Paulo, sabe quem que deixa o diabo furioso? É quando alguém manda um bilhete para o senhor, para a pastora Daiane, para o pastor Márcio, ou para a pastora ali também, e manda um bilhete bem assim: vamos orar pela irmã fulana de tal, porque está entre a vida e a morte, no hospital. Aí tem crente que fala assim: parece que não vai passar desse final de semana. Só que passa daqui a 20 dias, vem outro bilhete: culto em ação de graça. Quem é? Aqui estava com o pé na cova. O que tem? Está dando culto em ação de graça. Parece que vai ter torta, vai ter bolo, vai ter Coca-Cola. Como assim? Está viva! Está viva! Está vivo! Está vivo! Só para quem está vivo, joga a mão para cima e celebra a vida! Eu estava com 22 anos, dirigindo um carro, um Gol. Trabalhava na área da CST.
Era 3 meses que eu estava dentro da empresa. De manhã, assinaram a minha carteira. Quando foi 2 horas da tarde, meu chefe falou assim: tem como você pegar uma assinatura com o supervisor na área? Eu falei: tem. Estava dirigindo um carro, cantando o hino Sou Feliz da Lauriette. Me deu uma dor de cabeça muito forte. Fiquei cego momentaneamente. Desmaiei no volante. A minha perna, a direita, pesou em cima do acelerador. O carro ganhou velocidade e bateu numa árvore. O carro virou uma sanfona, porque as ferragens entraram. Só não pegaram a minha perna, mas entraram. Quando acordei com um corpo de bombeiro serrando a porta do carro com a serra elétrica. E o meu supervisor Eliezer dizendo: fica tranquilo, porque Deus está dentro do carro. Eu estava com o rosto inchado, o peito inchado por causa do cinto e o rosto que bateu no volante. Me levaram para o hospital, fiquei no chão do hospital do Aro Silva, na Serra, lá no Brasil. E como eu estava com o rosto inchado, alguém colocou a mão no meu ombro e disse assim: acima de te dizer o Senhor. Fui eu que fiz isso. E a partir de agora eu vou te aposentar só para ficar pela minha obra. Toquei no calcanhar do Eliezer e falei assim: Eliezer, chama esse profeta que acabou de falar comigo agora. Aí o Eliezer: fica quietinho. Não tem ninguém aqui não, você está delirando, fica quietinho. O próprio Deus falou comigo naquele dia, pastor Márcio, pastor Paulo. Ai, meu Deus do céu. Vira para quem está do teu lado e diga assim: Deus está agindo em campo que você não sabe. Diga para ela, diga: eu vi. Glória a Deus. Deus está agindo em campo que você nem imagina. Pegou aí, minha irmã? Eu gostei desse, eu creio. Vou repetir: Deus está agindo em campo que você menos imagina. Doutor Jorge Elias e doutora Flávia Pezinho falou assim. Doutora Flávia virou e falou assim: problema de coração. Aí o outro doutor: impossível, ele é novo, só tem 22 anos. Pode fazer o eletrocardiograma. Isso é problema de coração. Fizeram o primeiro eletrocardiograma, constatou um bloqueio de 2º para 3º grau. Um bloqueio atrivicular. Vamos fazer outro elétrico. Fizeram 2 eletros. Depois fizeram o ergométrico. Depois fizeram o eco. Depois colocaram o holter e disseram: não tem jeito, vai ter que colocar um marca-passo no coração. O médico me chamou na sala e falou assim: Rafael, meu filho, deixa eu te falar. Você, quando está parado, seu batimento é 34 por minuto. E a gente não sabe o que aconteceu, que era para você ter morrido na hora, mas você não morreu. Mas a gente vai fazer o seguinte: a gente vai colocar um marca-passo no seu coração. Aí a gente vai procurar saber por que você não morreu. Eu falei: mas eu corro risco de morte? Ele: não. Assim, eu já coloquei 7.000 marca-passo, só teve uma morte. Eu falei: tá, e se eu for um dessa morte? Só que eu tinha promessa de Deus. Quem é inteligente está entendendo. Interessante que o dia que eu fui colocar o marca-passo, tinha a junta médica, tinha uma mulher que falou assim: você é aquele rapaz que bate na perna? Aquele luzeiro na minha cara. Eu: aham. Gente, esse homem é uma bênção. Tem DVD para vender aí não? E aí colocaram o marca-passo. Na primeira revisão do médico, ele virou e falou assim: tem um negócio errado aqui. E ele está mexendo. Você está sentindo alguma coisa aí? Eu falei: não, porque coloca um aparelho por cima de você aqui, de 6 em 6 meses. Aí ele mexendo, Daniel, aí ele: tem um negócio errado aqui. Eu falei: o quê? O que você faz por volta de 8h30 até 10 horas da noite? Eu falei: nada. Olha ele: pode falar. Eu falei: nada, doutor. Ele: não, impossível, porque o seu batimento é 34 por minuto. Mas quando dá esse horário, ele vai a 230. Aí eu: ah, doutor, já sei, eu prego. Ele:
Prega? Como assim? Que ele é espírita. Falei, eu pego o microfone e falo de Jesus a ele. Você fala correndo? Falei, doutor, entra no YouTube aí. Aí ele entrou e não. Você? Sou eu. Sou eu. Ele falou assim, rapaz, olha aqui, o negócio é o seguinte: toda vez que você prega, você morre e ressuscita. Eu falei, aí que eu falei, doutor, de morte nós entendemos, mas de ressurreição é só aquele. Você pode aplaudir a Jesus e glorificar a Ele. Você pode aplaudir e glorificar a Ele. A cada 10 anos eu troco o aparelho. Daqui 1 ano e meio vou trocar pelo 3º aparelho. E a cada 6 meses eu faço a revisão. Cada 10 anos eu troco o aparelho. Agora vai para o 3º. E pastor, o que é que o senhor está dizendo? Era para mim pregar conversando. Eu não consigo pregar conversando. Não consigo. Por que eu estou falando isso? Porque Deus me deu vida no meio do deserto. Era para eu estar morto, mas eu estou vivo, te contando esse testemunho e dizendo que se porventura o espírito da morte está rodeando a tua casa, eu recebo uma ordem de Deus agora, pastor Paulo. E Deus está dizendo: estou dando livramento de morte nesta noite. E o meu decreto é testemunho de vitória. Quem crê? Quem crê? Joga a mão para cima e adora. Me aguenta mais um pouco, som. Pastor, posso pregar mais 10 minutos, o senhor deixa? Posso, irmãos? Poxa vida. Me diga aqui, Deus não poderia ter escolhido a oliveira, que é símbolo religioso de Israel, sim ou não? Deus não poderia ter escolhido a figueira, sim ou não? Deus não poderia ter escolhido a videira, sim ou não? Mas Ele escolheu quem? Quem? Tinha gente melhor do que você. Tinha gente com mais capacidade do que o senhor, pastor. Tinha gente mais inteligente do que você. Mas Deus olhou e disse: é Ele que eu quero, é ela que eu quero. Quem pode adorar aí? Quer mais? Mais uma. É muita revelação. Mais uma. O que vale mais? O que vale mais? Eu falei que sarça gera espinho. O que vale mais? Um pé de sarça que gera espinho ou um pé de figueira que gera fruto? O que vale mais? Usa a inteligência. O que vale mais? Figueira, boa. O que vale mais? Um pé de palmeira ou um pé de sarça? Então vira para o teu irmão e diga assim: você não valia nada, mas Jesus te deu valor. Você ter aplaudido, feito alguma coisa aí. Aplauda para falar com Jesus. Você está agradecendo por essa valorização. Aí quando Moisés vai passando, olha para mim, não tira os olhos de mim. Quando Moisés vai passando, o texto diz assim no versículo 3: agora me virarei para lá e verei essa grande visão. Por quê? O fogo está fazendo isso aqui para Moisés, ó. Olha para mim, isso aqui, ó. E Moisés olha na direção certa. Sabe por que tem gente que roda e não vê nada melhorar na vida dele? Porque está olhando na direção errada. Mas Moisés está dizendo: eu não vou olhar para a revelação, não vou olhar para a profetada, eu vou olhar para a palavra. Quando ele vem chegando, ele vem de qualquer jeito. Ele diz: tira a sandália, aqui é santo. Aí Moisés: mas tem 40 anos que eu passo aqui. Quando você passou não estava, agora eu cheguei. Porque o que faz o lugar santo não é o nome casa de avivamento, é o fato de Deus estar presente na casa de avivamento. Quem é inteligente está entendendo. Aí quando ele vem, ele
percebe que tem um fogo na sarça. Só que esse fogo que está na sarça, pastor Paulo, Moisés não conhece. Porque o fogo que Moisés conhece, Dani, é o fogo da pedra, lembra? E esse fogo que Moisés conhece é o fogo que sai de baixo para cima, de baixo para, que é o fogo natural, fogo Só que o fogo que está na sarça veio então é de cima para baixo. Então não é natural, ele é sobrenatural. Porque o fogo que o homem acende, qualquer um apaga. Mas o fogo que Deus acende, esse fogo que Deus acendeu na casa do avivamento, não tem demônio, fica de pé. Não tem capeta, não tem fofoca, não tem linguarudo que vai derrubar. Essa obra é de Deus e ninguém vai. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, ninguém vai. Pastora Daiane, o Senhor está aqui. Dani, prepara aí. Olha aqui para mim. E se alguém achar ruim, porque se você dá esse brado de glória e aleluia, posso te dar uma resposta para você dar para essa turma? Fala assim para eles, tá? Assim: prefiro ser uma sarça pegando fogo do que uma figueira bonitinha por fora, que não tem nada para dar e Jesus manda jogar fora. Pegou? Pegou aí? Pegou aí? Pegou aí? Então dá um brado de glória. Entra comigo na adoração. Deus vira para Moisés e diz assim: Moisés, lembra do Egito? E ele vai dizer: como que eu poderia esquecer? Pois então você vai voltar lá. Senhor, mas eu não quero. Calma, Moisés, não é para ficar, é para resgatar quem ficou. Casa do Avivamento está preparado para ver em 4 meses o que vocês não viram em 8 meses. Eu não estou aqui para ficar brincando. Eu vim para ser profeta nesse altar para te dizer: Deus está colocando autoridade e ousadia na tua mão. Que isso? Pastor Paulo, tão certo como vive o Senhor, meu amigo, eu estou pregando para sarças agora. Quer ver? Quer ver? Se você acha que você tem utilidade no reino de Deus, se você acha que você pode fazer mais do que você já fez, se você quer de fato ser um instrumento na mão de Deus, sai do teu lugar com a tua família e vem aqui no altar enquanto o Dani vai adorando. Vem, vem, que eu vou orar por você. Vem, vem. Vamos lá, bater, vamos lá, teclado.